Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Nesse vídeo eu vou fazer uma resenha e indicação do livro Você Não Pode Ser Astronauta, do autor nacional independente Diego Madeira. Este livro foi lançado em 2020 através da Soul Editora e o Diego me mandou um exemplar em 2021. Tô um pouquinho atrasada? Só um bocadinho assim. Felizmente no Lar da Ágata o que não falta é livro para ler, a estante está repleta de coisa que eu estou atrasada e a vida é assim. Mas chegou o momento de conferir essa leitura, eu acho que tudo tem o momento certo e chegou a hora, eu falei não, vou pegar mais livros que estão parados na minha estante que eu não peguei para ler já tem um tempinho, vou dar uma oportunidade para essas obras. E aí mexendo na minha estante me deparei com a do Diego, falei, nossa, esse livro tava aqui, ó. Quando eu peguei ele, que ele me enviou, eu fiquei super animado, eu falei, vou ler, e de repente, uma vez colocado na minha estante, passaram-se meses, gente, o tempo voa com o livro parado na estante da gente. A gente nem percebe que tem um mês, de repente você vai ver, já tem 6 meses, quando vê tem um ano e o livro tá parado, eu falei, Deus do céu, mas desse ano não passa. Bom, enfim, do que se trata essa história? Nós temos uma protagonista que é a Andrea e ela é uma pessoa que vive no subterrâneo. Existe uma sociedade no meio, lá no fundo da terra, sabe? Uma galera que nunca viu o que existe em cima na superfície. Não conhece sol, luz, nada disso, apenas a luz artificial. E eles vivem lá embaixo se locomovendo através de trens e expandindo aos pouquinhos essa sociedade. É uma sociedade ainda muito pequena. Eles estão chegando numa capacidade bem grande de pessoas, por isso eles precisam expandir esses locais. Existem propostas de dormir até em vagões, em trens, fazer esses trens como moradia. Enfim, é uma história de ficção com apenas 127 páginas. Por se tratar de um livro mais curtinho, eu imaginei que o autor não fosse explicar cada mínimo detalhe do porquê que a sociedade está vivendo dessa forma debaixo da terra. Então esse é um mistério que existe no livro, que permeia o livro, mas que ainda assim não atrapalha a ideia que ele quis construir, muito pelo contrário, o clima de mistério do porquê, né, a sociedade está dessa forma, apenas contribui para essa situação que eu diria claustrofóbica lá embaixo que essas pessoas vivem. Nós somos apresentados a poucos personagens, que são personagens chaves ali na vivência da Andrea, que é a nossa protagonista. Então são pessoas que estão no convívio dela o suficiente para dar andamento na história dela. Mas para além disso, né, além da nossa protagonista, que é a mais bem explicada, mais bem apresentada ao leitor, nós temos também outro personagem que para mim é muito cativante, que é o Tino. O Tino é o vô dela. Como essa sociedade ela tá se encaminhando, tá se expandindo aos poucos, crescendo aos pouquinhos, existem poucas profissões também. E dentro disso a gente descobre que a profissão, uma das mais assim desejadas, uma das melhores profissões seria trabalhar na rádio. A rádio é responsável inclusive por transmitir as notícias dentro dos trens que essas pessoas se transportam. E o Tino é a pessoa responsável, a voz responsável pelos programas da rádio que transmite todas essas notícias. E não só isso também, ele traz muito carisma, ele é aquela voz conhecida das pessoas no transporte e avô da nossa protagonista. Eu acho ele um personagem muito carismático, eu acho ele um personagem interessante e ele já me ganha logo de cara e até o final do livro ele se manteve provavelmente meu personagem preferido. A Andrea também tem um amigo que é o Alexandre, também conhecido como Amarelo, e eles interagem por um bom tempo. Eu fiquei imaginando mil coisas ao longo da história, sabe? Quando você já tá acostumado com tanta coisa que você já leu, que eu sou assim, né? Eu fico tentando adivinhar pra onde vai a história, que será que tá aqui, será que tem um plot twist ali? Eu já fico imaginando os plots e já me preparando pra tudo. E o livro se encaminhou pra algo completamente diferente do que eu pensei. O que é muito interessante pra mim como leitora, porque me manteve instigada o tempo todo. Foi uma leitura que eu fiquei assim, eu devorei em 2 dias. O livro, se você não estiver fazendo nada, ou tiver, tô à toa, queria ler um livro, você vai ler ele num dia só. Eu mesmo com os meus compromissos fui enfiando o livro nas oportunidades, eu li ele em 2 lives na Twitch, e ainda assim depois da live, no segundo dia, eu falei, eu não vou esperar até amanhã para uma 3ª live para terminar o livro. Eu tava muito ansiosa, então eu fui deitar e terminei ele, e é esse tipo de obra, sabe? Bem gostosinha e que te segura ali pra você ler ela inteira de uma vez só.
Bom, as pessoas, curiosamente, do porquê esse nome, né? Você não pode ser um astronauta. Ele vem do fato de que as pessoas que supostamente iriam para a superfície, para qualquer coisa que fosse, são chamadas de astronautas. E é por isso. E nós temos a nossa protagonista Andrea, que ela tem uma ideia, ela sabe exatamente o que ela quer fazer com a vida dela, só que meio que ela está numa situação onde a sociedade já encaminha ela para outra coisa, né? O que é fácil de se relacionar, é fácil de entender, de se identificar com a Andrea. Você fica, não, amiga, vai fazer o que você ama. Mas enfim, as coisas são um pouco mais complexas do que isso. O ar de mistério que o autor usa aqui funciona tanto, é tão atmosférico para os personagens quanto pra gente, porque a gente quer saber, né, o que tá acontecendo lá em cima, se eles estão vivendo aqui no subterrâneo, existe ainda vida na superfície da Terra? Fica com várias questões. E aí parece que uma das pessoas que mais sabe a respeito do passado da sociedade, que costumava viver na superfície, é o Tino, que no caso o vô da Andrea. Então ele solta pequenas informações assim logo no início do livro, deixa todo mundo curioso e desestabiliza o sistema social que eles estão vivendo também. Pessoas acima dele, de cargos acima, né, começam a pressionar ele por conta disso, ou seja, né, não é de interesse de outras pessoas mais poderosas que a população saiba exatamente a sua história. Isso nos faz pensar exatamente de um apagamento e de muitas outras questões que vão ficando no ar, o autor vai deixando assim e criando essa atmosfera. Senti que ele quis contar uma história específica de uma personagem, que no caso era a Andrea, porque eu não senti que outros personagens tiveram tanto desenvolvimento assim. Ela tem um professor que é o Yuri, e nas aulas com esse professor ela está aprendendo o trabalho de criar novos túneis e abrir novas possibilidades, expandir onde eles vivem, né? E colocar mais trilhos e que o trem chegue em outros lugares. E o desejo dela é embarcar nesse trabalho. Ela quer na próxima expedição, para explorar novos lugares e expandir onde eles vivem, ela quer participar dessa expedição, ao ponto que a chefe do vô dela tá pensando em colocar ela na rádio para ela substituir o avô, que já tá mais velhinho, né? Então assim, ela tá predestinada a um trabalho que ela não quer fazer, e ela tem um que ela gosta muito, e isso tem um ar de conspiração construído no livro que aos poucos parece bem simples, né? Mas eu fui ficando assim, gente, o que será que vai acontecer? O que será que ela vai conseguir fazer com a vida dela, né? Onde a Andrea vai parar? O que será que ela vai apresentar, desvendar? Se ela consegue alguma coisa nova? Tem alguma coisa por trás das ações de não sei quem? Você começa a ficar... Eu já fui ficando paranoica durante a leitura. Eu criei uma situação tão doida na minha cabeça que o plot no final era bem mais simples do que tudo que eu imaginei, sabe? Eu fiquei assim, era isso que o autor queria falar. E pra ser sincero, eu acho que o autor entrega um final nessa história basicamente muito fiel à proposta que ele trouxe desde o início. Não é um livro, como eu disse, que vai explorar minuciosamente todos os detalhes do porquê as coisas estão assim. Ele vai te dando dicas, mas ele tem uma escrita tão envolvente. Eu achei a escrita do Diego tão envolvente que eu fiquei presa ali. Acredito que se fosse da ideia do autor, se fosse da intenção dele, e se ele desejasse fazer uma história mais longa, mais complexa, um pouco mais elaborada em detalhes, e nos explicar melhor todas essas coisas, algumas dúvidas que ficam, né? Seria super interessante. Eu ia ler o livro, acho que na mesma empolgação que eu li, ele sendo curtinho. Mas mesmo assim, o formato que ele escolheu me agradou bastante, porque eu não sei você, mas eu como leitor, eu acho que tem momentos que eu quero pegar um Stephen King de 600 páginas, como eu comecei Salem recentemente, mas nem sempre eu quero isso. Às vezes eu quero ler uma história mais curta, uma história que seja bem contada, mas que também me conte rapidamente e me deixe satisfeita. E esse livro fez isso. Bom, no mais, o que eu posso dizer sobre essa história, o que eu achei desse livro, sem te dar nenhum spoiler e tentando transmitir os meus sentimentos, eu acho que a gente vive nessa sociedade criada pelo autor. As pessoas vivem de forma muito programada e elas vivem de forma censurada também. Elas passam seu dia a dia produzindo o que elas são ditas para produzir, fazendo o que elas têm que fazer, sem questionar muito, apesar das coisas parecerem estranhas.
estranhas, às vezes geram burburinhos e fofocas entre si e as pessoas ficam meio curiosas, mas nada que seja tão revolucionário, e eu acredito que a Andrea representa justamente essa pessoa inquieta na sociedade, né? Onde o formato atual não está bom, não está agradando, e o que é que tem além disso, o que eu posso fazer para quebrar o molde. E eu acho que a Andrea representa muito bem isso, eu tive essa sensação, fiquei bem interessada, gostei muito da leitura, por isso eu gostaria de compartilhar ela com vocês. Ao Diego, o autor, eu gostaria de agradecer pelo envio do livro, eu realmente amei essa história, gostei demais da sua escrita, outras obras suas que surgirem eu vou querer com certeza ler, porque eu acredito que vão valer a pena. Eu espero que você tenha ficado interessado nessa resenha, adquira um exemplar, vou deixar a rede social do autor aqui abaixo nas descrições, lá você vai descobrir junto com ele como adquirir um exemplar, se tiver na Amazon eu vou botar link aqui também, mas eu não tenho certeza porque eu não conferi isso antes de gravar a resenha, deveria ter conferido, mas não fiz. Mas dá uma olhadinha aqui nas descrições que pelo menos as redes sociais do autor eu garanto pra você. Consumir obras de autores nacionais independentes é algo que eu gosto muito, já fiz muitas resenhas assim aqui no canal, pretendo trazer mais daqui pra frente. Houve um tempo em que eu dei uma freada, mas eu acredito que a gente passe por ciclos mesmo, e isso é o mesmo que aconteceu aqui no Lar da Ágata. Estamos voltando ao ciclo de trazer muitas obras nacionais independentes. Esse ano mesmo eu já fiz algumas outras resenhas, vou fazer ainda mais em 2023, e eu espero que vocês gostem, que vocês embarquem e que vocês também deem oportunidades para autores nacionais independentes. Principal coisa que esses artistas têm é a liberdade criativa de trazer obras diferentes, questionamentos diferentes e nos entreter com outras obras de outros formatos. Eu acho que esse livro, no final dele, a sensação que eu tive é que o autor trouxe um desfecho bem diferente de tudo que eu esperava. Eu imaginei que ia acontecer tal coisa, que tal personagem fosse fazer não sei o que, o tempo todo eu tava esperando um plot aqui, um plot ali, e o autor foi conduzindo a história por caminhos diferentes, eu fui ficando, meu Deus, e eu acho que essa liberdade artística, né, criativa, do autor conduzir a história para outros lugares, diferente do que seria comum, do que você espera, é algo bem agradável para mim enquanto leitora. No mais, muito obrigada por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva por favor, ative o sininho para pegar todas as notificações, que o YouTube vai avisar quando eu colocar vídeo novo aqui, comente abaixo a sua opinião e se surpreenda também com a leitura de Você Não Pode Ser Astronauta. Um beijo e até a próxima!